Fala galera, eu sou Amaury Nunes, fundador da 10 Academy e hoje eu vou bater um papo com o craque número 10 e capitão da Fresno Pacific University, Felipe Oliveira, lá de Niterói. Chega aí, Felipe! Beleza, Fala, irmão? Amaury, tudo beleza? Tranquilo, como é que você tá? Pô, bem demais, graças a Deus. Felipe, em primeiro lugar, fala de onde você é no Brasil e aonde você tá agora. Eu sou nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, e comecei minha trajetória aí com a 10 de Niterói. Ah, meu pai, por conta de trabalho, a gente foi morar em Niterói por uns anos e aí a 10 me deu a oportunidade de vir para cá e aí eu abracei e cheguei aqui na Califórnia. Vim para West Hills, numa cidade chamada Limor, Há quantos anos e atrás? fiquei lá por um ano e meio. Foi em 2015, cara, 2015 eu vim para cá. Já tem quase sete anos, seis, sete anos aí de trajetória aqui nos Estados Unidos. Legal. E depois da West Hills eu vim para Fresno Pacific, onde eu fiquei a minha vida toda lá. Me graduei com meu Bachelor Degree em Business Management em 2020, no maio de 2020. Aí logo depois tive a oportunidade de começar minha Masters, que era a pós-graduação aqui, né, nos Estados Unidos, e também tô fazendo minha pós-graduação, termino em maio do ano que vem. É legal, quero falar um pouco dessa pós-graduação, mas como você fez esse trajeto aí de Junior College e depois faculdade com bolsa, eu queria te perguntar, primeira pergunta assim para a gente começar esse bate-papo aqui, chega muito para a gente aqui, os pais perguntando, os alunos perguntando, qual é a principal diferença entre jogar em um Junior College e jogar em uma faculdade? Tem vários aspectos, Maria, eu acho que varia aí quando tá falando de Junior College. Acho que a transição, eu acho que foi muito bom para mim chegar aqui para jogar no Junior College. Como você sabe, quando eu cheguei aqui, eu não tinha o inglês muito fluente. Peguei muita experiência no Junior College, mas o futebol é um pouco diferente. O futebol é um pouco mais intenso na universidade de 4 anos, né? Um pouco diferente o estilo de jogo também, mas a dedicação e tudo é o mesmo. Você Eu acha acredito você que acha que o nível técnico do Junior College é o mesmo nível técnico da faculdade de 4 anos? é um pouco diferente. Tecnicamente tem muito jogador bom no Junior College, só que o Junior College às vezes pessoa o pessoal que não teve muita oportunidade de ir direto para a universidade de 4 anos, então o nível é um pouco mais baixo, mas tem muito jogador bom que vai para o Junior College para ganhar experiência, para ganhar, igual muitos jogadores internacionais que vêm para cá, eles chegam para o Junior College para aprender outras coisas, não só no aspecto de jogar futebol, mas eu acho que o Junior College dá muita visibilidade para as pessoas para chegar numa universidade de 4 anos mais com desempenho melhor, com uma bolsa melhor também, se for o caso deles não ter conseguido isso desde o princípio. E o idioma, né? Principalmente, muita gente que não fala muito bem inglês, Idioma, se chegar direto numa faculdade de 4 anos, pode acabar repetindo a matéria e perdendo a bolsa e a oportunidade de jogar. Sendo que se você for para um Junior College, você pode meio que se adaptar, né? Eu acho que é mais se fácil assim. adaptar, A adaptação no Junior College é mais fácil para um internacional do que numa universidade de 4 anos também. Além disso, tem a questão da idade, né? Na Califórnia, não muito, mas em outros exatamente. estados dos Estados Unidos, você vê muito limite de idade no Junior College, que normalmente é 21 anos. E em outras faculdades, você vai jogar com atletas aí de 23, 25. Já cheguei a jogar contra atletas Exatamente. aí de 30 anos, né, na faculdade. E essa é uma diferença do Junior College, Não, né? foi um exemplo, acho que meu e de muitas das pessoas que estavam aqui comigo. Eu acho que quando eu cheguei, eu acho que eu falo brincando pro pessoal aqui, eu falava, acho que o meu inglês era suficiente para ir no McDonald's, pedir um lanche e ainda pegar a hora errada, tá ligado? Ainda pedir uma batata frita e chegava outra coisa.
esse era meu inglês, Mas hoje já está fluente. Mas exatamente, por conta de ir para o Junior College, me deu a oportunidade de focar um pouco mais no inglês, no básico do inglês, né? Porque se você for para uma universidade, você não vai começar do básico, eles já vão te dar uma coisa mais avançada. Então, para mim foi muito importante ter ido para o Junior College para pegar experiência não só como atleta, mas também como, como estudante, porque eu acho que eu não sei se eu conseguiria manter o nível de notas boas e jogar se eu tivesse que aprender tudo ao mesmo tempo, Sim. sabe? Eu acho que a carga seria muito mais e prejudicaria meu rendimento no dia a dia. Então você aconselha a quem está no Brasil, se tiver a oportunidade, não souber inglês suficiente, se tiver a oportunidade de ir primeiro para um junior college do que ir direto para uma faculdade, não é isso? É isso aí. Acho que se a pessoa tiver, assim, e eu vou te falar também, Amaury, teve muito amigo meu já do Brasil que veio e fez inglês por muitos anos, mas é diferente, né, cara? Você sabe que fazer o inglês no Brasil, chegar aqui, tem que se virar um pouco diferente. Então, muita gente falou, que já amigo meu falou, ei, eu achava que eu sabia, fiz 8 anos de inglês no Brasil, achava que eu falava fluente, chegou aqui, teve um pouco de dificuldade. Então, eu aconselharia, se você tem a oportunidade e quer mesmo aprender o inglês e para chegar na universidade de 4 anos e tá tranquilo, poder se dedicar um pouco mais ao futebol, eu aconselharia ficar pelo menos um aninho assim no Junior College. Isso é legal. Isso é uma questão que acontece muito e eu falo para todos os alunos que se puder, primeiro vai para um junior college, sabe? Se adapta, aprende inglês, fica fluente no inglês, porque o dia a dia aí é totalmente diferente de fazer curso de inglês ou escola bilíngue no Brasil, é diferente. Aí você tem que pensar e raciocinar 24 horas em inglês, sendo dentro da sala de aula, dentro do campo. Então, foi o teu caminho e a gente vê hoje os atletas que tiveram, estudantes atletas que tiveram mais sucesso, são os estudantes atletas que passaram por Junior College, ou passaram por uma universidade muito pequena antes e depois migraram para uma maior. Esses são os que tiveram mais sucesso dentro dessa college career, né, dessa carreira de estudante atleta, com notas altas, com destaques, né, prêmios individuais dentro de campo, dentro da sala de aula. A gente sabe que existem muitos prêmios aí, né, que os jovens acabam ganhando, como melhor jogador ofensivo, melhor jogador defensivo. Falando um pouco desses prêmios aí, você ganhou alguns desses prêmios também, né? Foi nomeado como melhor jogador do time, da faculdade. Quantos prêmios você ganhou e quais desses você mais se orgulha de ter ganho? Amaury, chegando na Fresno Pacific em 2017, eu ganhei chamado Newcomer of the Year. Esse é um prêmio da NCAA, que eles dão para o jogador que acabou de chegar na faculdade de transferência. Uhum. E em 2017 foi meu primeiro ano na Fresno Pacific e eu tive a oportunidade de fazer uma boa temporada e ganhar esse prêmio. Acho que foi um prêmio muito marcante, porque foi logo no início de uma transição do Junior College para a universidade e ser renomeado com um prêmio assim, eu acho que foi muito legal para mim. Foi uma coisa bem motivacional também, sabe? Porque você chegar numa faculdade e ser reconhecido desse jeito me deu mais esperança de trabalhar forte para conseguir sempre mais e mais. Eu vou fazer um parênteses aqui, só para o pessoal que está assistindo, que, assim, o Felipe está lá, como ele falou, há quase 7 anos. Então, é muito normal ele trocar as palavras do português para o inglês. Isso acontecia comigo com muita frequência, porque a tua cabeça está aí, você está trabalhando, você está estudando, você está fazendo prova, você está fazendo trabalho de casa, tudo em inglês. Então, quando chega alguém para falar em português com você, você tem que raciocinar como você fazia no início. Peraí, eu vou pensar em que eu vou falar em português. É a mesma coisa quando você chega aí. Eu vou pensar em o que eu vou falar em inglês, em português, né? Então, assim, você está tendo essa experiência aí, você vai ter muito. Eu, quando cheguei aqui no Brasil, de volta para morar aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar na televisão. Tem um programa meu no Band Esporte de futebol,
E muitas vezes eu trocava, cara, e o programa era ao vivo na televisão, e eu falava umas coisas que eu falava assim, não é assim que se fala. Eu já sabia que não era assim que se falava, mas saía um like, for instance, né? Umas coisas assim que você pensa, e é muito normal. Então, para quem tá vendo e tá vendo o Felipe falando até com um pouco de sotaque, é normal isso, porque ele não esqueceu o português, mas hoje a primeira língua dele, que ele fala com mais frequência, é o inglês, não é isso, Felipe? É isso. Às vezes é até engraçado que tem os nossos amigos brasileiros aqui e a gente se pega falando um com o outro em inglês, né? Aí a gente para, olha pra cara um do outro e fala, por que a gente tá falando inglês aqui, cara? E aí volta a falar o português de novo, mas é divertido. E o espanhol você acabou aprendendo aí também, né? O espanhol eu aprendi, foi uma oportunidade que eu tive aí porque aqui na Califórnia tem muito mexicano, né? Tem muito mexicano, o treinador é mexicano, apesar dele já estar aí há muitos anos, exatamente, né? Foi o meu treinador, hoje é o treinador do Felipe também. A minha camisa 10, a minha faixa de capitão também foi minha, e agora é do Felipe, né? Agora ele passou o bastão, aí. Vai passar para alguém que estiver chegando aí. Mas isso é legal de ver, porque foi uma coisa que eu aprendi também. Eu cheguei aí, eu sabia pouquíssimo de espanhol, mas eu comecei a lidar com mexicano, com alguns jogadores argentinos que tinham no time, e o espanhol acaba que vem com uma naturalidade muito grande, né? E por ser uma língua um pouco similar do que a nossa, né, o português, eu acho que facilita um pouco para a gente aprender, e se você se dedicar um pouco, você acho que aqui na Califórnia, para falar a verdade, é essencial. Saber espanhol aqui é essencial. Então você está basicamente fazendo faculdade aí há 7 anos, né? 7 anos, cara. Eu quero falar um pouco desse próximo passo. Eu quero falar um pouco desse próximo passo aí mais para frente, dessa pós-graduação, que é uma dúvida que gera se pode jogar, se não pode jogar. Eu sei como é que funciona, mas você vai explicar isso aí para frente. Mas antes disso, ainda na Fresno Pacific, a gente estava falando dos teus prêmios, e foi um desses que você ganhou, que foi muito importante. Mas além disso, você se tornou referência no time, não só como uma liderança dentro de campo, né, e uma liderança fora de campo. Eu te acompanho, eu falo com o Jaime, que é o treinador aí com frequência. Você ganhou maturidade, você sentiu que você ganhou maturidade depois que você começou a entender essa liderança? Que o treinador, ele passa muito isso, né? Ele vê que a gente tem um pouquinho de irresponsabilidade de ser brasileiro, de chegar, de querer curtir, de querer ir para uma festinha ou outra. Ele chega e dá responsabilidade para a gente. Então, automaticamente, isso fala assim, bom, peraí, eu não posso mais desapontar ele, porque é o cara que está apostando em mim. E aí você fica naquela, fala assim, bom, ou eu me torno um cara mais maduro, ou eu vou sair daqui, porque vou perder. Se eu seguir essa linha aqui, eu tenho que ser um cara mais sério. Foi mais ou menos assim contigo ou não? Foi. Para te falar a verdade, no início eu era muito brincalhão, assim, sempre fui, né? Acho que isso ajuda também bastante quando cria aquela química com o time. A gente vira muito amigo, aquele clima de família no time, porque a gente vivencia praticamente o dia inteiro, todos os dias, 24 horas por dia, juntos. Então, acho que aquela brincadeira sempre vai rolar, mas no início, quando eu era um moleque novo, né? Cheguei aqui com 18, 19 anos, e na Fresno Pacific, quando eu me transferi, eu tinha, acho, 20 anos. Então... Ainda era menor de idade, né? Ainda era menor de idade, só pode, depois de 21 anos, que você pode começar a sair para um bar, essas coisas assim. Você só pode consumir bebida alcoólica, bebida alcoólica nos Estados Unidos a partir dos 21. Então, assim, isso é uma pergunta que chega com frequência, principalmente para os atletas que não sabem disso, né? Que aqui no Brasil é muito mais frequente, normal, né? Os jovens, adolescentes, 15, 16, 17, 18, beberem, sair para beber no final de semana. Nos Estados Unidos, não. Então, assim, o Felipe foi com 18. Ele ficou 18, 19, 20 na faculdade, já vivenciando isso, mas só a partir dos 21 anos que ele teve, né, a maioridade lá na Califórnia já, não foi isso, Felipe? Isso. E é diferente pra gente, né, porque você vem do Brasil, onde essas leis são, a partir dos 18 anos, você já pode ter essa liberdade, e você chega num país como os Estados Unidos, que é só com 21 anos de idade que você pode fazer, então você fica meio fora de lugar, mas é importante você se manter na linha e fazer a coisa certa, porque também
É igual quando o Jaime fala pra gente, o Jaime fala isso, se você estiver fazendo os jogadores internacionais que vêm para cá e esteja violando essa lei, você não está violando a lei uma regra da faculdade, você está violando uma lei federal, País, entendeu? né? E isso aí já começa, crime, falar a verdade. Sim, Então, sim. o É Jaime, crime, às você vai vezes, ele, preso como um e pai... a gente como empresa, a faculdade como faculdade, não pode deter isso. Então, assim, se o menino mais novo, 18, 19, 17, enfim, a idade que for, antes dos 21 anos, for pego bebendo, ele vai preso. Então, assim, a gente não tem o que fazer. A gente aconselha, né, fala como as coisas funcionam, mas quando você chega aí, você vê que é sério, né? Não, e é um pouco da maturidade que a gente cria, né? Igual você tá falando. Tem uma coisinha, umas regras assim que mudam e a gente acaba tendo que se adaptar ao lugar e fazer e criar aquela maturidade para ser responsável e fazer a coisa certa. Sim. Então, acho que é muito importante para você se adaptar para as coisas que são, para as regras daqui agora, sabe? Tem muita não pode se deixar para tipo a viver a vida que você tinha no Brasil, sendo que as regras são um pouco diferentes. Exatamente. Esse eu acho que é um conselho. A gente vai até anotar esse ponto aí para tirar um vídeo seu falando disso, porque assim, você tem que ir para os Estados Unidos com a cabeça que você tem que se adaptar à cultura de lá, seja a alimentação, seja as regras, seja ao idioma. Se você for com a cabeça que você vai, não, mas no Brasil funciona assim, mas no Brasil eu como isso, mas no Brasil eu faço aquilo, com certeza as suas chances de dar errado aí seriam muito maiores do que a pessoa que vai com a cabeça, não, vou me adaptar. O que não pode fazer isso? O que pode fazer aquilo? Vou me adaptar. Qual a alimentação? Você teve dificuldade com a alimentação? A alimentação, um pouco. É diferente. Em casa, a gente é uma coisa mais saudável, sabe? E aqui, por exemplo, também, pelo menos na minha família, a principal refeição pra gente é o almoço. Uhum. Né? E aqui nos Estados Unidos, uma coisa que eu percebi um pouco pelo menos da onde eu vivi aqui, é o café da manhã, é um dos principais eu Refeições, ia né? falar meals, refeições que eles fazem. Então, para mim, foi muito diferente, porque eu chegava na hora do almoço e você vai na cafeteria e o almoço não é às vezes não era uma coisa que É mais um eu lanche, tava né? esperando. Chegar em casa, aquele arroz, um bifezinho, um feijão, não, a comida não é essa, sabe? Talvez vai ter uma salada, um frango, tem outras, como na faculdade, na Fresno Pacific, tem diferentes áreas que você pode comer diferentes tipos de comida, mas não era aquela comida da mamãe, da vovó que a Sim, gente estava sim. acostumado, sabe? E a algum ponto, por ser tão barato e tão conveniente você comprar um fast Fast food ou food. comprar um tipo de comida que não é tão saudável, e por ser barato e conveniente, como eu falei, era fácil. Você tô sem tempo de fazer uma comida agora, ou tô sem tempo de ir no refeitório, porque eu perdi o horário da comida, então você vai lá e compra Um um hambúrguer, uma hambúrguer. pizza, um taco. Exatamente. Só que Né? isso às vezes para muita gente pode cair na rotina, sabe? Sim, e acaba se prejudicando, né? Já tiveram e vários aí casos assim tem até um ditado, né? O Freshman 15, que é um, assim, é um ditado americano que todo mundo que é freshman ganha pelo menos 15 pounds, porque você acaba se alimentando muito diferente do que você se alimentaria se você estivesse em casa. Então, acho que isso aí que você está falando é muito pertinente, porque a alimentação é a diferença número um cultural, além do idioma, obviamente, mas que a gente recebe de reclamações, seja alguém que vai para Califórnia, que vai para Miami, que vai para Nova York, enfim, todo mundo comenta, a alimentação aqui é muito diferente da que eu tinha em casa. Isso é número um, vai ser. Eu gosto de fazer essas entrevistas para vocês deixarem claro, né? Porque assim como eu fui, você também é estudante atleta hoje, para mim era o ponto crítico. Eu tinha pavor de comer pizza depois de jogo, e eu tinha que me adaptar, levar minha proteína, fazia meu sanduíche de atum, que não sei o quê, mas
existem possibilidades. Ninguém morre por causa disso, né? Todo mundo consegue se adaptar e aos poucos você vai encontrando o que funciona para você e o que não funciona, não é isso, Felipe? Você tem que, igual você falou, você tem que se adaptar, levar sua proteína, uma coisinha assim. E igual você falou aí da pizza depois do jogo, e para mim, às vezes eu esperava, se eu não tivesse, eu esperava, comia uma pizza, óbvio que se tivesse muita fome, você iria comer uma pizza, mas eu olhava para todo mundo ao redor, os americanos, né, tudo comendo Felizes. pizza, e eu tô como é que vocês conseguem fazer isso, cara? Eu preciso de uma comida mais saudável, mais, que seja um macarrão, alguma coisa assim, sabe, uma pasta, mas é diferente, mas igual você falou, eu não sei se já aconteceu com vocês aí, mas comigo aconteceu com o próprio treinador, que a gente foi jogar um jogo em San Diego, que é super longe, é umas 6, 7 horas aí de ônibus, não sei se, não lembro exatamente, mas mais ou menos isso, e era um jogo fácil, literalmente fácil pra gente, a gente perdeu o jogo, e ele tava bem chateado assim, para castigar a gente, ele não parou na volta, a gente veio direto, só tinha granola, proteína no ônibus, banana e tal. Ele falou, ninguém merece parar. Eu falei, não, tô morrendo de fome, a gente quer parar no restaurante. Ele falou, não, vocês não reclamam da comida? Então, isso não acontece com frequência, tá? Mas essa história aconteceu e foi verídica. E eu já escutei essa história lá dentro do vestiário, já. É verdade, já fizemos brincadeira. Eu falei, foi até esse ano, eu brinquei com os freshmen daqui, eu falei, ei, se perder o jogo, vai voltar para casa com fome. Aí todo mundo riu, eu falei, vocês estão achando que eu tô brincando? Já aconteceu, o Jaime já deixou o pessoal aqui porque perderam o jogo. Mas o que eu queria falar contigo, tocar nesse assunto, que assim, é bem peculiar, né, essa tua trajetória aí, como você falou, você está há 7 anos aí, você começou no Junior College, ficou 1 ano e meio, se transferiu para uma faculdade e agora você está fazendo a pós-graduação. No seu período de faculdade, eu vou dar uma resumida aqui, você vai detalhar isso melhor, você teve uma lesão, e aí você perdeu 1 ano, e esse é o chamado de red shirt, né? Red shirt. E aí você não perde esse ano, você perde esse ano futebolisticamente falando. Mas academicamente você continua estudando, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho da red shirt, como é que funciona, e depois da pós-graduação, que você ainda pode jogar se você tiver anos de elegibilidade. Pode ser? Então, meu primeiro ano foi até mesmo na West Hills. Eu acho que eu conversei foi até com você mesmo, Maria, se eu não estou enganado. Que você já pegou red shirt no primeiro ano. E eu peguei red shirt no primeiro ano de Junior College. E foi a razão eu lembro que na época eu falei assim, olha, isso lá na frente vai ser benéfico para você. Mas obviamente que todo mundo chega, quer estudar, quer jogar e já chega querendo ser titular logo. Eu falo, olha, eu sei que você deve estar um pouco chateado aí, mas lá na frente, daqui a alguns anos, você vai me agradecer por esse ano aí. Eu disse, não, eu quero jogar. Isso fazem 7 anos que a gente teve essa conversa. Eu disse, não, eu quero jogar. Eu falei, calma, hoje você pode me agradecer. Hoje eu estou agradecendo. Minha massa está aí. Mas então, foi em 2015, quando eu cheguei, aí eu decidi pegar o red shirt, que como você falou, é 1 ano, você tem 5 anos como estudante atleta, e você pode, dos 5 anos, você pode jogar 4. Então, esse 1 ano é um ano que você pode ganhar bolsa, mas você não joga. Você é parte do time, mas você não compete. Então, esse meu primeiro ano, em 2015, eu decidi, como a gente tinha conversado, aí eu decidi pegar o red shirt para aprender um pouco mais o inglês e me adaptar aqui. Acho que foi uma das coisas mais importantes, uma das decisões mais importantes que eu tomei, e como você falou, hoje em dia eu sou grato a isso. Aí eu joguei em 2017, como eu falei que 2017 fui o Newcomer of the Year, tive uns outros prêmios individuais também, mas dentro do time. Em 2018, eu machuquei, tive uma lesão no joelho, no ligamento, e aí eles falam aqui gray shirt. Medical red shirt. Medical red shirt, gray shirt. Então, esse ano, você ganha 1 ano de volta, porque foi por motivos médicos.
Futebolisticamente falando, né? Academicamente você continua estudando. Exatamente. Academicamente você tá lá, você ainda, e se o treinador ainda te dá bolsa, sim, sabe? Então você ganha bolsa, você tá estudando e você ganha só não pode jogar porque você teve lesão. Tá machucado. E aí você não, exatamente. Esse ano não conta contra você naquele reloginho de 4 anos. Naquele reloginho, exatamente. Então esse ano de 2018 eles me deram de volta para jogar depois. Aí eu voltei de lesão em 2019. Joguei, também tive uns prêmios individuais, primeira seleção do campeonato e tal, e Offensive Player of the Year, esses negócios assim. Em 2020 foi o ano do Covid, da pandemia, então em 2020 a gente não teve uma season normal, a temporada não aconteceu porque todos os times não entraram de acordo e não podiam jogar. Futebolisticamente falando, mas você continuou academicamente estudando, você foi fazendo, falou, vou me formar, exatamente, vou terminar meus estudos, e consequentemente você ainda teve mais 2 anos aí praticamente para jogar. Exato. Exatamente. Então a gente teve aula online em 2020, fiz todas as aulas, continuei estudando, ainda com bolsa, e logo depois, em 2021, esse ano, durante fevereiro e maio, a gente teve uma mini-season, uma temporada curta, né? E nessa temporada curta, a nossa conferência foi dividida em dois. Então, foi o North Pod e o South Pod. Então, os times do sul da Califórnia e os times do norte da Califórnia jogaram 2 conferências diferentes. Mas não isso daí, só fazer um parênteses, só para não complicar ainda mais a explicação, isso aí só aconteceu por conta da Covid. Normalmente, não teria acontecido, você teria jogado 1 ano, você se formou, a gente esqueceu de falar, você se formou academicamente, me formei, pegou o teu bachelor's degree, né? E aí você decidiu, exato, você tinha a opção de voltar para o Brasil, de pegar o seu OPT, que é o visto de trabalho, ou de fazer a sua pós-graduação e jogar mais esse ano que você ainda tem sobrando, não é isso? Exato, Então, eu me graduei em 2020, durante o Covid, eu me graduei em maio de 2020, aí logo depois, em agosto, eu falei com o Jaime, e como eu ainda tinha 1 ano de elegibilidade, porque até então eles não tinham me dado esse ano da pandemia de volta. Não tinha sido decidido ainda. Então, até então eu tinha aquele 1 ano que eu tinha machucado meu joelho, entendeu? E eu falei, eu posso jogar esse 1 ano, né? Jogo 1 ano, faço minha Masters durante 1 ano, e o outro ano eu me viro para pagar a faculdade. São 2 anos de pós-graduação, não é isso? Isso. O meu programa são 2 anos. Tem programas que são um pouco mais rápido, tem programas de 1 ano, tem programas de 3, mas o que eu estou fazendo são 18 meses, eles falam. Entendi. E então, aí eu decidi jogar aquele 1 ano e depois eu ia finalizar o meu programa trabalhando e pagando com o OPT. Então, eu falei, vamos começar. Então, decidi começar a minha Masters. Comecei em agosto de 2021 e em janeiro ou novembro, vou dizer novembro, dezembro, a PAC West, que é a nossa conferência, começou a falar sobre uma possibilidade de dar o ano de volta para os atletas que perderam a temporada. Ou seja, você ganhou mais aí, para mim, já foi assim. Aí eu falei, tô ganhando outro ano aí. Já fiquei feliz. Mas é bom que você conseguiu fazer um ano e meio de Junior College, né? Você se formou na faculdade e agora você está se formando, né, na pós-graduação com a sua bolsa. E durante esse tempo todo, esses quase 7 anos aí que a gente mencionou, você teve bolsa, jogou, estudou, trabalhou, que você pode trabalhar como estudante atleta, eu sei que você trabalha aí. Você conseguiu praticamente o melhor dos mundos, né, como estudante atleta. Exato. Para falar a verdade, acho que não teria nada que eu poderia pedir a Deus, pedir para
para acontecer nada melhor, não tem nada melhor para acontecer, entendeu? Eu joguei todos os anos, assim, infelizmente eu tive um ano que eu machuquei, né? Mas é o que eu falo para mim mesmo. Hoje eu falo, era para acontecer, sabe? Se eu não tivesse me machucado, talvez eu nunca teria conseguido fazer minha pós-graduação. É uma Sim, coisa que sim. um mal que acontece para um bem, né? Para falar Claro. assim. E Então, uma pergunta também em relação a um outro assunto é que você já era de família religiosa no Brasil, porque você foi para uma faculdade cristã, né? Você sentiu diferença? Isso te incomodou de alguma forma? Ou não, pelo contrário, você aprendeu? Como é que foi para você, Felipe, essa relação com estar estudando em uma faculdade religiosa? eu acho a minha família sempre foi bem religiosa, né? Eu e os meus pais, tipo, eu fiz todo minha primeira comunhão no Brasil, essas coisas que quando criança. Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha a minha fé, já acreditava nessas coisas, já seguia, ia para a igreja e coisas assim. Mas indo para Fresno Pacific me fez ser um pouco mais Estar mais dedicado a próximo isso. de Deus. Exatamente. Porque lá na Fresno Pacific você tem que, por ser uma universidade cristã, você tem que fazer Tem aulas, né? acho que duas aulas. Tem duas aulas que você tem que fazer que é sobre a Bíblia, entendeu? Tem que estudar sobre isso. Sobre o Novo E Testamento muito, e o Antigo Testamento, né? exato, exato. Então você aprende essas coisas um pouco mais e isso te coloca um pouco mais perto da sua crença, dos seus beliefs, que a gente fala aqui. Sim. Então, eu acho que foi que eu já tinha um passado Background. religioso, mas eu acho que, exatamente, mas eu acho que a minha transferência para Fresno Pacific me deixou mais próximo a isso, Com certeza. entendeu? E hoje em dia, igual eu falo, assim, tudo que eu faço, eu sou muito grato a Deus, eu sou muito, entendeu? Antes de jogo, sempre rezando. Se você vê os vídeos dos jogos, a live stream, sempre vai me ver antes do jogo rezando, faço gol, estou agradecendo a Deus. Sim. Então, ir para a Festa do Pacífico me deixou mais próximo à religião, A com Deus. certeza. E uma coisa Exatamente. que, só para a gente finalizar também, que a gente já estourou um pouquinho do tempo, mas o papo tá bom, quais são os seus próximos passos agora que você está se formando? A gente tem 2022 aí, tem um time profissional chegando em Fresno, no qual o diretor do time é o treinador, seu treinador, que foi meu treinador. Qual é a sua visão aí, se você quer jogar futebol profissional, se você quer começar a trabalhar, se você quer ser treinador? Quais são os seus próximos passos aí na sua carreira e vida pessoal? Então, Mario, eu sou uma pessoa que eu gosto de deixar minhas portas sempre abertas, né? Quando eu cheguei aqui, eu sempre tive aquela. Quando eu cheguei aqui, desde quando eu era 5, 4 anos de idade, eu acho que eu já queria ser jogador profissional. Então, hoje em dia eu trabalho, né? Sou gerente de uma empresa que é relacionada a futebol também, e que o dono é um dos meus amigos que me deu a oportunidade de trabalhar com ele. Mas eu sempre deixei bem claro que se tivesse a oportunidade de jogar profissional, é uma coisa que eu sempre quis, é um sonho que eu sempre quis realizar. E por ter essa oportunidade em Fresno, eu já joguei pelo time antes, quando era semi-profissional, e você também, você era o craque do time aí quando estava aqui. Então, eu sempre falei pro Jaime, né, que é o diretor desportivo do time, e eu falei, Jaime, se tiver oportunidade, eu vou dar meu máximo para estar lá, e se tiver um contratinho aí para assinar, eu tô dentro. E ele tá estudando, tá tentando me ajudar, né, tem aquele problema do visto, né, Estrangeiro. porque Uhum. o campeonato, a conferência aí sempre, eles têm Tem um limite de limite de tem um limite jogadores de estrangeiros, né? E hoje internacionais, você exatamente, tem visto de estudante, mas você não tem o green card ainda. o green Então card. isso conta contra você e conta contra o time, mas tem vagas de estrangeiros, são 7, se eu não É. me engano, na USL One também. Então existe a Então, possibilidade, sim. O que eu fazer uma comparação rápida,
foi que quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa grande, numa multinacional chamada Sherwin-Williams, do ramo de tinta, e eu ia ganhar um salário muito bom, se não me engano, na época era 65, 70 mil dólares ano. Eu estava, sabe, terminando a faculdade, fiquei muito satisfeito com isso, fiz entrevista, fui a todas as entrevistas, comecei a trabalhar, mas deixei claro do início, falei, olha, se tiver a oportunidade de jogar futebol, seja em qualquer divisão, eu vou largar o que eu estiver fazendo e vou jogar futebol. Porque eu me formei em maio e a temporada de futebol já tinha meio começado e tal. E aí eu me preparei para janeiro. Eu trabalhava de manhã e de tarde, treinava com o Fresno Fuego à noite, jogava e me preparando, focado na oportunidade de virar jogador de futebol profissional. Eu tinha 23 para 24 anos. Então, assim, todo mundo dizia, não, você tá doido, você já tá velho para jogar futebol, mas eu tinha meu sonho, eu ia... Ninguém ia tirar isso da minha cabeça. Eu falei, se eu tiver a oportunidade, eu vou dar o meu máximo. Mas mais ou menos o que está acontecendo aí com você. E comigo aconteceu, eu larguei, chegou em dezembro, eu tive a oportunidade, e eu ia fazendo os testes, tryout, eu ia para um, ia para outro. E aí teve um clube que eu passei, que foi em Charlotte, na Carolina do Norte. Ele falou, olha, você vem para cá, estava na terceira divisão, que era USL One praticamente. Você vai ganhar $1.200 por mês, contrato só de 6 meses, mas aqui você vai ter que arrebentar. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, falei, aqui que eu vou arrebentar. Larguei tudo, larguei meus $70 mil de salário, larguei, falei, ó, muito obrigado. Ele falou, você tá doido? Meus pais falaram, não, você tá maluco? Eu falei, não, eu tô maluco, eu vou jogar futebol. Trabalhar, eu posso trabalhar com 35, 40 anos, como eu faço hoje em dia, né? Mas jogar futebol é aí, na tua idade. Então, se tiver oportunidade, cara, vai pra cima, sabe? Faz o teu treino, se tiver tryout, pô, Invitational Combine, eu sei que você já foi no do San José, na MLS, vai para todos possíveis, dá o teu máximo, não desiste do teu sonho, porque, sabe, quanto a gente menos espera, aparece, e se for, né, para acontecer, vai acontecer. Então, assim, o conselho que eu posso te dar, a gente já tá meio que estourado aqui no tempo, mas eu queria deixar o finalzinho aqui para você. Se você quiser falar alguma coisa para os atletas que estão no Brasil, que querem seguir o seu caminho, e também para alguém, familiares, enfim, para você deixar um recado. Pode ser? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí você, principalmente a você, Amaury, por ter me começado essa jornada aí comigo, sempre em contato comigo, sempre tentando me ajudar, e primeiro agradecer a você e esses conselhos aí. Eu acho que você é uma pessoa que eu me espelho muito, e não foi uma pessoa que teve muito sucesso aqui, e foi, igual a gente estava conversando, eu estou tentando praticamente seguir os mesmos passos que você aqui, a Fresno Fuego, Pacific, e é uma pessoa que eu me espelho muito, então eu quero agradecer pelo todo o seu tempo que você me ajudou aqui nos Estados Unidos, e pelo seu tempo de hoje também, tendo esse bate-papo aqui. E para a galera aí do Brasil que quer vir, o meu conselho igual você falou, bota a cara e trabalha duro, que as coisas vão acontecer para você, as portas vão se abrir se você for uma pessoa dedicada e estiver fazendo a coisa certa. Eu acredito muito nisso. Acho que se você estiver sendo uma pessoa honesta, trabalhando com coração e se dedicando ao que você realmente quer fazer, as portas vão se abrir. Então, é isso, cara. Se vocês têm esse mesmo sonho que eu tive e que muitos da gente tem de vir para cá e jogar, eu acho que, primeiramente, você acredita em você mesmo e se dedique, porque as portas se abrem quando você menos espera. Então, beleza, galera. Esse aí foi o Felipe Oliveira, mais um bate-papo aqui muito bom. Felipe, eu queria te desejar muito sucesso, boa sorte. Não desista do seu sonho de ser jogador de futebol profissional. Quem sabe tá logo ali na frente. Mas se não der também, segue em frente aí que você tá super preparado pro mundo profissional de trabalho. É um orgulho, tanto para mim quanto para sua família, eu tenho certeza, quanto para minha empresa, para todo mundo que ajudou você nesse processo, nesse caminho, nessa sua trajetória aí. Te ver maduro, preparado para o próximo passo aí da tua vida. Felipe, brigadão, tá? Tamo junto. Obrigado, Amaury. Aquele abraço.